Bom, gente, nosso último bloco, vamos falar agora de outras anemias. Esse é um bloco menos importante para a prova, porque cai com menor frequência, mas a gente pode, se eventualmente cair, a gente pode deixar de acertar uma questão, que geralmente as questões sobre essas próximas doenças são questões simples, como a gente vai ver. Então, sobre outras anemias hiperproliferativas, vamos começar falando sobre a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma enzima, uma das poucas enzimas necessárias para manter a casa organizada dentro das hemácias, para manter sua homeostase. É uma enzima que protege as hemácias contra o estresse oxidativo. Então, o paciente que tem deficiência dessa enzima tem uma maior predisposição a sofrer lise, a sofrer hemólise intravascular diante de algumas condições que aumentam o estresse oxidativo. Então, é de herança recessiva ligada ao X, por isso é mais frequente no sexo masculino, certo? Se manifesta sob a forma de crises autolimitadas de hemólise intravascular. O que é que acontece? É como se fosse um barril de pólvora. A gente tem a deficiência de G6PD, é o barril, nosso barril de pólvora, desculpem, e tem esse pavio. Quando a gente tem um gatilho que acende esse pavio, o barril explode. E que gatilhos são esses? São gatilhos que aumentam o estresse oxidativo. Geralmente, pessoal, na prova vai ter isso aqui, ó, ou infecção ou uso de alguma droga. Quais são as drogas mais comumente levam a a crise de hemólise? Dapsona, primaquina, nitrofurantoína, rasburicase, sulfas e ácido nalidíxico, naftalina, fenazopiridina e esse alimento aqui, ó, fava. Isso é importante. Alguns autores chamam essa doença de favismo. Então, apareceu favismo na prova, é deficiência de G6PD. Como é que se apresenta? Aumento de estresse oxidativo, há uma desnaturação da hemoglobina que precipita, forma corpúsculo de Heinz, e quando passa lá no baço, o baço dá umas mordidas. Os macrófagos esplêndidos dão umas mordidas nas hemácias, então fica hemácias mordidas, também chamada de bite cells, como a gente está vendo aqui, olha só, umas hemácias mordidas. Então apareceu o corpúsculo de Heinz, ou hemácias mordidas, deficiência de G6PD. Diagnóstico, vai dosar a G6PD, mas só após 6 a 8 semanas da crise. Por quê? Porque a deficiência de G6PD predomina nas hemácias mais velhas. Na crise, essas hemácias mais velhas são destruídas, só ficam as jovens que têm uma atividade legal dessa enzima. Então tem que esperar passar essas 6 a 8 semanas para as hemácias envelhecerem e a gente ter um diagnóstico mais fidedigno. Não há tratamento específico, a gente faz profilaxia de crise. Uma vez reconhecida essa condição, a gente vai evitar essas drogas que estão listadas aqui e tentar evitar ao máximo a infecção, então tratar prontamente quando a infecção vier. Ok? Hemoglobinúria paroxística noturna. Por que recebe esse nome? Por uma característica que é muito específica, mas não é tão frequente assim na prática, é muito frequente nos livros. O que é que acontece? À noite, o indivíduo tem uma diminuição da ventilação, faz uma acidose respiratória e aí tem um grau de hemólise mais exacerbado, por isso que na urina da primeira manhã, olha só, fica bem escura, porque tem muita hemoglobinúria. Ao longo do dia, essa urina vai clareando, vai ficando mais citrina. Certo? Essa é uma característica que define o nome da doença. É uma desordem adquirida, olha só, não é hereditária, de células tronco. Isso aqui é importante, certo? Acomete células tronco. O que é que nós temos? Nós temos uma perda de duas proteínas principais da membrana, CD5 e CD59, que protegem nossas hemácias contra a lise pelo sistema complemento. Então, a gente fica desprotegido do sistema complemento. O sistema complemento vai lá nas hemácias, forma o complexo de ataque à membrana e provoca hemólise intravascular. Então, a hemólise intravascular crônica, tá certo? Tem uma associação com anemia plástica em 15 a 30%. A anemia plástica pode preceder ou suceder a hemoglobinúria paroxística noturna porque é uma doença de células-tronco. A apresentação clínica mais característica é essa tríade. Alguns hematologistas não gostam dessa terminologia tríade, mas isso já apareceu em prova de residência e o Harrison fala em tríade, então fiquem ligados. Qual é a tríade? Anemia hemolítica, obviamente, que a gente já comentou, e por razões pouco compreendidas, essa doença aumenta o risco de trombose, especialmente trombose de veias suprahepáticas, levando a síndrome de Budd-Chiari. Inclusive, a principal causa de óbito por essa doença é trombose, geralmente trombose venosa. Também pode levar a pancitopenia, e a gente só lembrar da associação com a anemia plástica. Então, apareceu essa tríade, a gente pensa na HPN, certo? Diagnóstico, pode fazer o teste de RAM, mas a citometria de fluxo é mais acurada. Tratamento de suporte com transfusão, ácido fólico, como para toda a anemia hemolítica crônica. E ferro, por que ferro? Se tem uma hemólise intravascular crônica, vai ter perda de hemoglobina na urina, olha só, hemoglobinúria, e com o passar do tempo a gente pode ter uma deficiência de ferro. Tratamento a longo prazo é com uma droga extremamente cara, recentemente lançada no mercado, recentemente que eu digo há uma década e meia, que é um anticorpo monoclonal contra
complemento, contra a fração C5 do complemento, que faz parte do complexo de ataque à membrana, é o eculizumab. Ok? E vamos para a nossa última doença da aula, esferocitose hereditária. É uma desordem hereditária, como o nome já está dito, do citoesqueleto da hemácia. Então, a gente tem a hemácia que normalmente tem aquele formato bicôncavo, deixa de ser bicôncavo e passa a ser em forma de esfera, microesferas, ok? Como é o hemograma desse paciente? O hemograma vai ter uma anemia leve a moderada, tá certo? Anemia micro ou normocítica, porém hipercrômica. Aqui está em destaque, porque praticamente é a única forma de anemia que leva à hipercromia. Então, apareceu uma anemia hipercrômica, esferocitose hereditária. Na maioria das vezes, o indivíduo vai ter uma hemólise leve a moderada, história familiar positiva reforça o diagnóstico. Em pediatria, prova de pediatria, criança com esplenomegalia, geralmente esplenomegalia de grande monta, uma das hipóteses é esferocitose hereditária. Tratamento de suporte com reposição de ácido fólico, certo? Já que é hemólise crônica, transfusão e podemos fazer eritropoetina. Esplenectomia só em casos graves e a gente tenta aguardar até os 4, 6 anos, porque se fazer esplenectomia antes disso aumenta muito o risco de infecção. Ok? Vamos treinar aqui com duas questõezinhas. Primeira, da Universidade Federal do Paraná, 2022, acesso direto. A respeito da esferocitose hereditária, considere a seguinte afirmativa. É uma doença de caráter genético, sim, do tipo autossômica dominante, sendo pouco frequente sua manifestação na forma autossômica recessiva. Isso está verdadeiro, pessoal. Geralmente é autossômica dominante, menos frequentemente é recessiva. Afirmativa 2. Alterações de determinadas proteínas da membrana do eritrócito, como a anquirina, espectrinas, banda 3 e proteína 4.2, estão na origem da diminuição da resistência osmótica dos esferócitos, sendo o defeito da anquirina o mais comum. Verdadeiro, pessoal. Ele falou uma série de proteínas que está envolvida no citoesqueleto, na manutenção da conformidade, tá certo, da hemácia, tá certo, seu formato bicôncavo. Perde essa conformação, fica um formato esférico. É por isso que um dos testes para diagnosticar a esferocitose hereditária é o teste, tá certo, de fragilidade osmótica, porque eles estão muito mais frágeis à osmolaridade. 3. Esplenomegalia está presente na maioria dos casos, porém não há correlação entre o tamanho do baço e a gravidade da anemia perfeita. Esplenomegalia geralmente é observada, mas não há correlação com a gravidade da anemia. E 4. Déficit de crescimento é uma das indicações de esplenectomia que deve ser realizada, se possível, somente após 5 anos de idade. Verdadeiro, porque se o indivíduo está fazendo hemólise, produzindo muita hemácia, ele não vai conseguir crescer direito, como a gente observou na beta-talassemia major. E geralmente a gente adia a esplenectomia para após 4, 6 anos de idade, 5 anos está quase a mesma coisa, portanto todas estão verdadeiras. E última questão do Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, 2020. Fernanda, 4 anos, é levada à unidade de pronto atendimento por sua mãe, que relata que sua filha está amarela e queixa-se de cansaço com facilidade. Há 3 dias iniciou o tratamento para infecção urinária. Olha só, uma droga aí, ó, de uso recente, ácido nalidíxico. Ao exame físico, Fernanda encontra descorada, 2 cruzes em 4, ictérica, principalmente em face e em tronco. Ausculta cardíaca e pulmonar normais, frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória também muito aumentada, saturação 96%. Abdômen flácido, ruído do aéreo presente, fígado no rebordo costal direito e baço palpável apenas 1 centímetro. Exames laboratoriais, uma anemia importante, reticulócitos de 9%. Veja só, André, 9%, e aí? É hiperproliferativa, hipoproliferativa? Veja, 9%. Apesar de ser em termos percentuais aqui, a gente poderia calcular o índice de produção reticulocitária, que eu não aconselho que vocês memorizem a fórmula, mas 9% é muito alto, pessoal. Então, mesmo sendo relativo, isso muito provavelmente reflete uma reticulocitose, então deve ser hiperproliferativa. Dentre as abaixo, a principal hipótese diagnóstica para o caso é, em sendo uma anemia hiperproliferativa, a gente já corta a ferropriva, certo? E a gente fica com essas outras opções. A anemia falciforme parece, a paciente era saudável até os 4 anos, tem um baço ainda palpável, 1 centímetro, não tinha nenhuma manifestação clínica até então. Então não é anemia falciforme, pouquíssimo provável. Esferocitose em criança, a gente espera o quê, pessoal? Um baço bem grandão, né? Espera um baço enorme, também não é o caso. Deficiência de piruvato quinase, também não é o caso, não tem esse gatilho de uma droga ou infecção. O que é que vai ter gatilho de droga ou infecção? O paciente está bem, não tem nada, parece não ter doença nenhuma. Mas tem infecção, tem gatilho de alguma droga, faz uma anemia hemolítica, tá certo? Autolimitada, estamos falando da deficiência de G6PD. Então, sempre que tiver um gatilho, pessoal, de alguma droga, desencadeou anemia hemolítica, temos que pensar em deficiência de G6PD, gabarito, portanto, letra D. Era isso que a gente tinha para comentar a respeito dessa aula. Forte abraço a todos.